Olá, muito boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos vivendo um momento diferente, né? Porque a igreja saiu de quatro paredes e está entrando em muitos lares espalhados pelo Brasil. E a gente vê uma estratégia de Deus para a pregação do Evangelho. E a Igreja do Brasil para Cristo tem desempenhado este papel, levando a palavra de Deus para cada um dos nossos ouvintes. É uma maneira atípica, né? E na segunda-feira, conversarmos com a nossa pastora. Eu acho que depois de passar todo esse processo, acho que a Igreja do Brasil para Cristo tem que continuar com essas transmissões, porque muitas vidas têm sido alcançadas através do audiovisual que tem sido levado até vocês com a palavra do Senhor. Hoje, excepcionalmente, né, o pastor Gideon Júnior estaria trazendo o estudo bíblico, mas nesse tempo de crise, de mudanças e alterações, nós estamos aqui e queremos trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. E a palavra de Deus que queremos ministrar ao teu coração nesta noite está lá no livro de Êxodo, queridos. No livro de Êxodo, no capítulo 8, uma certa feita eu até ministrei esta palavra na nossa igreja sede, mas Deus ministrou para trazer para os irmãos e eu quero compartilhar esta palavra com os irmãos. Livro de Êxodo, capítulo de número 8, do versículo também de número 8 ao versículo de número 10. Você que está em casa, está nos recebendo, né, aí de braços abertos, pode pegar a Bíblia Sagrada e vamos juntos compartilhar da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifício ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: Digna-te a dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 8, do versículo 8 ao versículo de número 10. A palavra do Senhor no livro de Provérbios, ela adverte que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor. E neste momento de crise, de coronavírus, neste momento de isolamento social, eu me peguei analisando toda esta situação que nós estamos vivenciando. E obviamente, queridos, não é só a questão do coronavírus, existe também toda uma arquitetura, um planejamento espiritual maligno por detrás de tudo isso, né? Existe também uma arquitetura política por detrás de tudo isso, e a gente fica assim no meio dessa crise tentando se agarrar com muita fé naquilo que Deus nos traz através da sua palavra. E pensando exatamente nestes dias de isolamento social, eu estava conversando com o Senhor e aí Deus me fez entender da seguinte forma: o filho, quando ele desobedece ao seu pai, às vezes o pai não aplica de imediato um corretivo. O pai chama o filho, aconselha, às vezes o leva a um cantinho da reflexão, né? Um cantinho isolado da casa e diz: olha, você vai ficar aí para você refletir sobre o que você fez, sobre as suas atitudes, sobre os seus atos.
E aí o Senhor ministrou o meu coração, e eu acho engraçado, engraçado maneira de dizer, porque eu vejo Deus pegando toda a humanidade neste momento e colocando no cantinho da reflexão e dizendo: eu estou às portas e breve venho para buscar o meu povo. Reflita sobre as tuas atitudes, reflita sobre o que você tem feito, reflita sobre o seu comportamento, reflita sobre a sua vida espiritual. Então eu vejo Deus colocando a humanidade toda no cantinho da reflexão e dizendo: olha, é um momento de refletir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque eu entendo que é uma oportunidade que Deus nos dá. E pensando também, muitas vezes trabalhando, me vem ao coração: ai, que vontade de estar em casa, mas temos que cumprir a carga horária, Então temos que estar no nosso local de trabalho. E aí agora Deus nos oportuniza este momento especial de estarmos em casa com a família. E aí, queridos, que momento glorioso, apesar de toda essa crise, que momento maravilhoso de estarmos juntos, de atualizarmos os projetos familiares, de conversarmos a respeito de muitos assuntos esquecidos, de nos abraçarmos, de sorrirmos um pouquinho, que às vezes é tão corrido, só temos os finais de semana, e Deus nos dá esta preciosa oportunidade da igreja agora estar não só apenas num local, mas espalhada por todo o Brasil, porque onde há uma família, o Brasil para Cristo, há uma igreja, o Brasil para Cristo. E aí você faz parte desse projeto de Deus para poder estar exatamente em comunhão com a sua casa, refletindo sobre tudo o que tem feito, sobre tudo aquilo que há para fazer e pensando: olha, nós podemos melhorar em muitos aspectos da nossa vida. Podemos melhorar e muito. E esta é a oportunidade que Deus nos dá nesses tempos, nestes dias, exatamente de avaliarmos isso. Melhorar a nossa vida diante do Senhor, diante da nossa casa, da nossa família e também diante da sociedade. Obviamente, muitos se desesperam. E isso é comum para o homem, ficar desesperado no momento de incertezas, no momento em que não sabemos como vamos reagir, o que realmente vai acontecer. Mas lendo a palavra do Senhor, quando vem a segunda praga lá no Egito e Moisés se dirige a Faraó, e numa conversa que ele tem com Faraó, exatamente no versículo que acabamos de ler, Quando Faraó chama Moisés, lá no versículo de número 8, e Moisés vai até Faraó, e aí no capítulo 8, versículo 8, diz assim: chamou Faraó a Moisés e a Arão, e lhes disse: rogue ao seu Deus, rogue ao seu Senhor, que tire as rãs de mim e do meu povo. Já era a segunda praga que estava acontecendo sobre eles. A primeira foi em que as águas se tornaram em sangue. E aí, ele diz: olha, se você, Moisés e Arão, rogarem ao seu Deus para que retire de nós essas pragas, eu vou deixar o povo ir e vocês vão poder adorar ao vosso Deus. E é interessante que Moisés, ele faz uma pergunta fantástica para Faraó. Vou parafrasear, ele diz assim: Faraó, quando é que você quer que oremos ao nosso Deus para que retire essas pragas de sobre vocês? E aí a resposta de Faraó é que me deixou assim, querido, perplexo. Fiquei assim perplexo com a resposta dele, porque ele disse: olha, pode ser amanhã. Ele disse: amanhã, ore amanhã. E aí eu fiquei me perguntando: ora, se alguém está em crise, se alguém está em aperto, e sabe que Deus pode resolver a situação, pode mudar a situação, pode transformar aquele quadro desastroso em um quadro favorável, pode converter a doença
em um milagre realizar a cura, pode saciar a fome, pode trazer vida. Se Deus pode fazer isso a qualquer momento, porque Ele pode, por que então o Faraó deixou para resolver a situação exatamente no outro dia? E eu fiquei pensando isso. E aí eu me lembro que as respostas que Deus dá ao seu povo e a cada um de nós nos dias de hoje são respostas de já, são respostas de agora, são respostas imediatas. E eu observo na trajetória de Jesus Cristo, quando ele vai caminhando a caminho de Genezaré, e aí ele ia magiando a praia, e aí de repente ele vê alguns barcos e ele entra em um desses barcos. E quem estava saindo desses barcos era exatamente Simão, e ele entra no barco de Simão. E vocês conhecem a história, eles haviam pescado a noite inteira, eles haviam trabalhado a noite inteira e não haviam pegado absolutamente nada. Estavam retornando pela manhã sem pescar algum peixe, sem pesca nenhuma. Talvez eles estavam vivendo, com toda certeza, talvez não, com toda certeza eles estavam vivendo aquele momento, um momento de desapontamento. Porque saíram em busca da pesca, na certeza de que pegariam peixes e os trariam para casa, mas a pesca foi infrutífera. Eles não conseguiram pegar nada. Estavam já na margem do mar, ali lavando as suas redes. Jesus então, vendo aquela multidão, de repente Jesus resolve entrar exatamente no barco deles e pede para que eles afastem um pouquinho daquela multidão. E Jesus, aonde ele estava, sempre havia uma multidão de pessoas, porque eram pessoas sedentas da presença e do milagre, da bênção que havia em Jesus Cristo. E de repente, Jesus, ao afastar-se um pouco daquele momento, daquele lugar ali na margem da praia, Jesus fala a palavra, ministra alguma coisa, ensina ao povo e vai ensinando ao povo através da sua palavra. E aí eles acabam levando o barco para um pouco mais longe. E ao se distanciar um pouco mais, Jesus olha para aqueles homens e diz: olha, lancem a rede. E aí talvez naquele momento já desapontados, olha, para quem lançou a rede a noite inteira e não pegou nada. E aí Jesus chega naquele momento e como para eles parecia que Jesus não sabia absolutamente de nada, e Jesus manda lançar a rede de novo, nós não pegamos nada. E de repente Jesus ordena: lancem a rede. Eles olham para Jesus e respondem: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas eles refletem sobre aquilo que eles haviam dito e diz: mas sob a sua palavra lançaremos a rede. Em obediência a Jesus, vamos lançar a rede. Esta atitude de fé foi o diferencial na vida daqueles homens que estavam desapontados durante uma pescaria a noite inteira, na qual eles não haviam pescado absolutamente nada e estavam ali desapontados. Mas quando Jesus chega no momento do desapontamento, no momento do descrédito, no momento, queridos, em que não há mais confiança, no momento em que não há mais esperança, Jesus ordena: lança a rede. Eles olharam e disseram: Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas não pegamos nada, mas sob a sua palavra lançaremos a rede. E assim eles o fizeram, e vocês conhecem o resultado da obediência à palavra de Jesus, que foi a maior pesca que eles realizaram por aqueles tempos. O que nós aprendemos aqui, que para os desapontados,
que já estão sem esperança, sem perspectiva, quando Jesus chega, Jesus muda a história. E outra coisa, não importa se trabalhamos a noite inteira, se tentamos por inúmeras vezes e não deu certo, mas se o Senhor ordenou, sob a sua palavra, lançaremos a rede, porque é a palavra do Senhor que tem poder, e é ela que é viva e eficaz nas nossas vidas. Foi no passado, é no presente e o será eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Uma outra situação me chama a atenção. É exatamente no livro de Marcos, no capítulo 5, lá a partir do versículo 21, acontece uma história interessante, vocês já devem ter visto também, sobre a filha de Jairo. Quando Jesus estava entrando ali naquela cidade, e de repente aqueles homens ficaram sabendo que Jesus ia passar por ali, e eles já estavam, queridos, desesperados, porque eles sabiam que a filha de 12 anos estava assim gravemente enferma, e os médicos já haviam feito tudo que podia. E já não havia mais esperanças. E eles estavam desesperados, porque era a filha a qual eles amavam muito. E de repente, diante dessa tristeza que eles estavam vivenciando, lá no capítulo 5 de Marcos, no versículo 23, ele diz assim, olha, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Na forma daqueles pais verem a situação da filha, ela já estava morta. Já não havia mais jeito, mas ao se encontrar com Jesus, eles clamavam que Jesus fosse com eles até a casa deles, para que, impondo as mãos sobre ela, ela fosse curada. E de repente vocês conhecem a história, e aí, queridos, eu fico imaginando Jesus ali conversando e Jairo e pedindo, implorando ali o favor do Senhor. Vem comigo, vamos até lá em casa, minha filha já está à beira da morte. E Jesus realiza o milagre. Aquele homem estava desesperado porque a sua filha estava à beira da morte e os homens já não poderiam fazer mais nada. Mas quando Jesus entra na história de um homem que está desesperado, quando Jesus entra na história de uma família, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente que está desesperado, sem saber o que fazer, Jesus entra e muda a história. Jesus entra e transforma a situação de aparente derrota em uma grande vitória, porque Jesus ressuscita a filha de Jairo, muda a história e traz paz e alegria para aquela casa, para aquela família. E aí eu vejo, primeiro, os homens que haviam pescado a noite inteira estavam desapontados. Para os desapontados, Jesus tem a resposta. Para os pescadores desapontados, que pescaram a noite inteira e não pegaram nada, Jesus tem a resposta. Para os desesperados, com a filha à beira da morte, Jesus chega e ele também tem a resposta. E aí eu me vejo também numa outra situação que vocês conhecem muito bem, a mulher com fluxo de sangue, que está descrito também no livro de Marcos, no capítulo 5, quando aquela mulher já havia há 12 anos com aquela hemorragia, já havia tentado todos os recursos possíveis e não havia conseguido a cura. De repente ela fica sabendo que Jesus iria passar por ali. E aí então ela decide em seu coração. E aí está o segredo da vitória de qualquer pessoa, quando decide em seu coração ir até Jesus. Ela decide em seu coração ir até Jesus para buscar o seu milagre. Quando ela se depara com aquela multidão, ela vê ao centro da multidão Jesus cercado por todo aquele povo. Talvez em seu coração ela tivesse pensado, olha, é muito difícil alcançar o mestre.
é muito difícil eu alcançá-lo, porque toda esta multidão o cerca e eu não consigo me aproximar dele, nem impossível. Mas a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela não se incomodou com aquela multidão apenas, ela foi rompendo aos poucos. E Jesus, cercado por aquela multidão, e ela consegue tocar na orla das vestes do Senhor, que a forma como ela toca no Senhor, nas vestes do Senhor, atrai a atenção do mestre. Que o mestre olha e diz, olha, alguém me tocou. E os discípulos, de uma certa forma até irônica, né, no meio daquela multidão, dizem, olha mestre, olha o tanto de gente que te cerca aqui, obviamente alguém vai te tocar. E aí eu estou parafraseando, mas a resposta de Jesus foi taxativa. Ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Bendito seja o nome do Senhor. A fé daquela mulher a levou a tocar no mestre de uma forma diferente, porque na forma como ela tocou, o milagre veio a acontecer na vida dela. Assim é, queridos, para aqueles que estão vivendo hoje um momento de desapontamento, as coisas não funcionaram bem como imaginávamos, agora estamos aí nessa reclusão social, nessa quarentena como se chama, estamos muitos aí desapontados, poxa, eu tinha tantos problemas para resolver, tantas situações, estou desapontado, outros estão desesperados, como eu vou resolver isso, como eu vou fazer aquilo outro, ou como eu vou resolver aquela outra situação. Ou talvez, como a mulher do fluxo de sangue, talvez esteja desenganado, já sem esperança, já dando o último suspiro. Mas eu quero lhe dizer que o mestre que fez um milagre lá no princípio, que fez um milagre na vida daqueles homens que pescaram a noite inteira e estavam desapontados, quando ele chega, o milagre aconteceu. Para aqueles pais que estavam desesperados, que não sabiam mais o que fazer e aonde buscar recursos, quando Jesus chegou, o milagre aconteceu. E aonde Jesus estava e aquela mulher rompeu a multidão e toca nas vestes do mestre, o milagre também aconteceu na vida daquela mulher. Obviamente, quando eu analiso toda essa situação, eu olho para nós nos dias de hoje e eu creio, queridos, com toda a minha fé, com toda a minha força, que esse cantinho da reflexão, na qual Deus coloca a humanidade, eu chamo assim, cantinho da reflexão, né? Esse momento de reclusão social, eu chamo de cantinho da reflexão, em que Deus nos coloca no cantinho da reflexão para refletirmos, ainda que haja em nós desapontamento, desespero, às vezes que estejamos desenganados, atormentados por qualquer situação, seja ela qual for, não devemos nos desesperar, porque existe um Deus acima de todas as coisas e dele nada foge ao seu controle. Ele tem tudo controlado nas palmas de suas mãos. Ele é Deus, ele é o Senhor sobre todas as coisas. E quando você entende isso e recebe a palavra de Deus na tua vida, quando você se rende ao Senhor, quando você deixa a vaidade, a soberba, o orgulho e compreende que nós somos limitados, mas Deus, ele é ilimitado, ele tem todo o poder. Nos rendemos a ele e clamamos o seu favor. A sua misericórdia são a causa de não sermos consumidos, porque ela xarabacantarabassai não tem fim. Não importa a sua dor, não importa o seu desespero, não importa coronavírus. O que é isso para Deus? O que é isso para Deus? Deus pode fazer qualquer momento cessar tudo isso. Mas eu creio que Deus está dizendo assim, olha, este é o momento de você refletir um pouco mais sobre a sua vida, sobre como você tem andado. E aí eu vejo Deus nos colocando no cantinho da reflexão e nos sussurrando ao ouvido, dizendo, é tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar.
É tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É tempo de congregar famílias. É tempo de reunir famílias. E aí, queridos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus já tem a sua história escrita. Deus já tem tudo determinado a seu favor. Você não vai perecer. Você não vai ser destruído. Você não vai morrer enquanto o Senhor não determinar. Obviamente que quando chegar a hora, vai ser a nossa hora, a sua, a minha, seja lá de quem for. Mas enquanto isso não acontecer, Deus está dizendo: estou lhe dando uma nova oportunidade de você refazer os seus pensamentos, as suas atitudes, a sua vida, porque Deus está disponível para nós a todo instante para fazer o milagre que tanto precisamos. Não sejamos como o Faraó, que chama Moisés e Arão e suplica o favor de Deus. Rogue ao seu Deus, Moisés, para que Deus retire de nós essas rãs. E Moisés o pergunta: para quando é que eu devo fazer isso? E Faraó responde: amanhã. Mas Deus estava querendo fazer naquele exato momento. Quando é que Deus está querendo fazer o milagre que você precisa? Exatamente agora. Deus quer fazer o milagre que você precisa agora. Deus quer fazer o milagre que você precisa na sua casa agora. O milagre que você precisa na sua família, Deus quer fazer agora. O milagre financeiro, o milagre do emprego, o milagre que você precisa, que você tem clamado, que está te preocupando, que está te deixando desapontado, desesperado ou atormentado. Deus quer fazê-lo agora, porque Ele é o Deus de já. Ele é o Deus de agora. E uma outra história, e já caminhando para estar encerrando, eu vejo um jovem, no livro de Marcos também, no capítulo 9, a cura de um jovem possesso. E a palavra do Senhor diz que havia uma multidão, e nesta multidão, um homem traz o seu filho que era possuído por um espírito mudo. E ele, quando chega para Jesus, ele diz para Jesus: mestre, trouxe-te o meu filho que é possuído por um espírito mudo. E onde quer que ele esteja, esse espírito se apossa dele e o joga no chão, para um lado, para o outro. Ele espuma pela boca, range os dentes e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E eu trouxe meu filho para ti. Jesus olha para aquele homem e dá uma resposta interessante. Jesus diz assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo, traga o menino. E lá no capítulo 9 ainda, no versículo 21, Jesus faz uma outra pergunta ao pai daquele menino. Jesus pergunta: quanto tempo há que acontece isto com este menino? E o pai lhe respondeu: desde a infância, ou seja, desde pequenininho. Aquele pai vem sofrendo com aquela criança desde a sua meninice. E aí vem sofrendo, e quando há uma situação na família, nunca o sofrimento é único, de um só. Toda a família sofre, todos se envolvem naquela situação. E eu fico pensando na dor e no sofrimento do pai e da mãe daquele jovem. E é interessante que Jesus, mais uma vez, olha para aquele pai e diz para aquele pai a seguinte palavra: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. E aí ele emendou uma outra frase e disse: ajuda-me
na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão estava ali apertando, e aí observando, será que vai acontecer? Será que não vai? Será que Jesus vai fazer um milagre? Será que não vai? Esse menino está enfermo desde a sua meninice. Isso aí não tem jeito não, isso aí já é um caso perdido. Mas de repente Jesus, vendo que toda aquela multidão estava ali observando e de uma certa forma descrente de toda aquela situação, a palavra do Senhor diz que Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Bendito seja o nome do Senhor. Quando vivemos, sabemos que a enfermidade nenhuma é definitiva quando Jesus chega. E aí, para aquela família, Jesus foi a esperança daquele momento. Algo que eles já vinham vivendo, sofrendo há muito e muito tempo, sem esperança. E a multidão nem cria, porque aquele jovem já estava naquela situação desde a sua meninice. Mas Jesus modificou a história, não só daquele jovem, mas de toda a sua família e daqueles que estavam à sua volta, que viram o milagre que Jesus realizou na vida daquele jovem. E o que eu quero dizer para você nessa noite é exatamente isso. Deus é o Deus de milagre. E o milagre que a igreja do Senhor se levantou nesses dias para clamar, para que esta praga do coronavírus e nenhuma outra chegue à nossa tenda. Esta geração que se levanta nos dias de hoje vai ser uma geração, depois que passar essa situação, uma geração modificada, uma geração realmente que vivenciou uma experiência diferente com o Senhor, uma geração que está mais alicerçada porque aprendeu a clamar, a buscar ao Senhor em família. E aí aquele Deus que está disposto a fazer um milagre, ele vai continuar fazendo um milagre, xarabacantarabastai, que eu e você precisamos, seja ele qual for, em qual grau for, em que dimensão for. Talvez para nós seja um grau impossível, mas para Deus é possível. Na nossa visão, seja numa dimensão do irrealizável, mas para Deus é possível realizar, porque o Deus que nós estamos servindo, estamos adorando nesta noite, é o Deus que tudo pode. E com certeza, o milagre que a igreja clama nesses dias, o milagre que a igreja suplica nesses dias, Deus há de trazer a resposta para cada um de nós. E o nome do Senhor será glorificado, porque praga alguma chegará na minha ou na sua tenda, na minha ou na sua casa, porque estamos protegidos pela poderosa mão do Senhor. Meu amigo, minha irmã, não desanima, esse tempo vai passar, essa fase vai passar. Siga as orientações que são dadas, não deixe de buscar ao Senhor, aproveite o cantinho da reflexão. E aí reavalie-se, olhe para dentro de si e veja, quando eu sair de tudo isso, o que poderei fazer para o Senhor? O que poderei fazer para a obra do Senhor? Com certeza, se nos voltarmos para a palavra do Senhor e se entendermos e não agirmos como Faraó amanhã, porque muitas vezes nós estamos assim, né? Amanhã. Quer aceitar Jesus hoje? Amanhã. Quer vir para a igreja hoje? Amanhã. Quer um milagre hoje? Não, amanhã. Mas Deus está querendo fazer um milagre hoje. Ele quer fazer hoje. A decisão é sua, mas não tome a decisão de Faraó. Amanhã. Se renda ao Senhor. Compreenda que Ele é o dono de tudo, que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e nenhum de seus planos serão frustrados. A igreja do Senhor é fortalecida na unidade, na união, e é isso que estamos fazendo. E quando retornarmos para a igreja de quatro paredes,
nós vamos ter uma família mais fortificada, vamos estarmos mais alicerçados na palavra, vamos estar mais humildes também, né? Mais mansos de coração e mais sensíveis à voz do Senhor, porque o Senhor tem falado conosco todos os dias que Ele quer fazer hoje. O milagre que eu preciso, Ele quer fazer hoje. O milagre que você precisa, Ele quer fazer hoje. Então somente o que Ele quer de nós é que nos rendamos a Ele, a entrega total, absoluta e restrita, o reconhecimento de que Ele é Senhor e dizer: Senhor, governa a minha vida, eu sou teu, tu és meu. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vai fazer milagres. E depois desses dias, muitos testemunhos nós vamos ouvir daquilo que Deus está realizando nesses dias. Quero orar por você, abençoar, continuar abençoando a tua casa, a tua família. Lembrando que compartilhe nosso programa. Muitas vidas estão impedidas, né, de receber a palavra do Senhor, mais através deste vídeo que você possa compartilhar. A pessoa vai receber a palavra do Senhor e quem sabe vidas vão estar aí se familiarizando com o Senhor, tomando conhecimento das verdades de Deus. E muitas pessoas aí na sua casa. E aí quero aproveitar também e fazer essa oportunidade para você que nunca aceitou a Jesus como o Senhor da sua vida. Você que está atormentado de espírito, desesperado, desapontado, frustrado, desanimado, sem perspectiva. Eu quero te dizer que Jesus é o caminho. Ele é a verdade e a vida. É nele que nos devemos firmar. E se você nunca aceitou Jesus, e se quer aceitar a Jesus como o Senhor da sua vida, aí na sua casa, onde você está, coloque a mão sobre o seu coração. Eu vou fazer uma oração e você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar com o Senhor, aproveita. É o momento. Não seja como o Faraó, não deixe para amanhã. O momento é agora. Reconcilia com o Senhor. Aí onde você está, coloque a mão sobre o seu coração. E quando tudo voltar ao normal, procure a nossa igreja. Estaremos aí, nossas igrejas em todos os bairros do Distrito Federal, espalhados pelo Brasil afora. Procure uma de nossas igrejas do Brasil para Cristo. A gente vai estar de braços abertos para te receber. E aí você diz: olha, eu ouvi o programa transmitido pelo Facebook e eu aceitei Jesus naquele dia. E hoje eu estou aqui para afirmar o meu compromisso com o Senhor. Para você que está enfermo, a palavra para você é: Deus vai fazer um milagre. Para você que está desesperado, acalma o seu coração. Tranquiliza o seu coração, acalma a sua alma. Deus vai fazer um milagre. Não se desespere. Vamos orar ao Senhor? Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bendito é o teu nome. Tu és santo, tu és poderoso, tu és o dono de todas as coisas. Agora, meu Pai, meu irmãozinho, minha irmãzinha aí do outro lado, neste momento está te aceitando como o Senhor da sua vida. Pai, recebe, Senhor Deus, este momento, Pai, em que ela vai dizer comigo estas palavras: Senhor Jesus. Pode repetir, você que está aceitando Jesus ou reconciliando com o Senhor. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Me dê forças para não mais desviar dos teus caminhos. Firma os meus pés na tua palavra e que o teu Espírito seja comigo todos os dias da minha vida. Amém, Senhor. Amém. Senhor, recebe essa confissão de fé e abençoa, ó Pai, de uma maneira especial esta casa, esta família, este ouvinte aí do outro lado. E sobre eles, Senhor, coloca uma bênção especial. Traz paz a este coração aflito. Traz paz, Senhor Deus, a este coração desesperado. Traz calma, Senhor, a este coração
que está tão intranquilo nestes dias de adversidade. Que a tua paz possa entrar em cada lar, em cada coração, em cada vida, Senhor Deus, e que teu Espírito possa dominar corpo, alma, mente e coração. Que cada um possa sentir a diferença de te servir e daquele que não serve a ti. Que cada um possa saber que tu és Deus, o Senhor sobre todas as coisas. Traz uma bênção sobre esta casa, sobre os filhos, sobre a esposa, sobre o marido, uma bênção conjugal, uma bênção familiar de uma maneira especial. E eu ainda quero te pedir, Deus, para aquele que está enfermo, nesta hora, ouvindo, ó Deus, esta palavra deste programa nosso, da nossa igreja, Deus, sobre ele, coloque a tua mão poderosa agora, e para a tua glória, Deus, no nome de Jesus Cristo, arranca esta enfermidade agora, aonde ela estiver, do alto da cabeça à planta dos pés, manifesta o teu poder agora, Senhor, traz a cura, meu Pai, repreende, Senhor, todo o mal, toda inquietude, espírito de morte, remanaço de cantarabassai, que tem sondado esta família que nos ouve agora, Senhor. Fecha agora a boca do valente, Senhor Deus. Senhor Deus, cessa agora a fúria do inimigo, Senhor Deus. Traz paz a esta casa, sono tranquilo a partir de hoje. Traz alegria sobre esta família, tranquilidade sobre esta casa, na certeza de que tudo está no teu controle, nada fugirá do teu controle. E para aquele, meu Deus, que está preocupado com o dia de amanhã, com o emprego, com a situação financeira, traz calma a este coração, traz paz a este coração e supra, ó Deus, cada uma das necessidades de cada casa, de cada lar, de cada família, aonde chegar esse vídeo, aonde chegar a mensagem da nossa igreja, aonde chegar esta palavra, sobre cada lar, sobre cada casa, nos hospitais, nos presídios, aonde for, Senhor, opera o teu poder e o teu milagre, para a tua glória, Senhor. Nós oramos na certeza de que o Senhor ouve o nosso clamor e que como resposta o Senhor traz um milagre, a cura e a bênção que cada um precisa. No nome de Jesus nós oramos agradecidos, ó Pai, por esta noite, por esta bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Em decorrência do atual cenário que estamos vivendo e as restrições legais sofridas nos últimos dias por conta do Covid-19, nós, como Igreja do Senhor Jesus, estamos sendo obedientes às nossas autoridades, como nos instrui a Palavra de Deus. Pensando nisso, a Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo está fazendo o possível e utilizando de todos os meios para continuarmos juntos cultuando a Deus, cada um em sua casa. Sendo assim, estamos fazendo transmissões ao vivo de todos os nossos cultos através de nossas redes sociais. E por meio da nossa página do Facebook, você pode acompanhar a todas. Saiba agora os dias e horários de cada uma. Domingo, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração a Deus. Segunda, às 20 horas, culto da família. Quarta, às 20 horas, estudo bíblico. Quinta, temos a tarde da bênção às 15 horas. E sexta, às 20 horas, momento de oração pelos nossos familiares. Lembrando que no nosso canal do YouTube IEPBC Brasil, você encontrará estudos, louvores e pregações que com certeza irão te abençoar. E não se esqueça de seguir todas as recomendações feitas pelas autoridades e pelos órgãos de saúde no combate ao coronavírus. Unidos em oração,
venceremos este mal e logo logo estaremos adorando a Deus juntos em nosso templo. Lembre-se, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.